Olá! Como lidar com pessoas que têm depressão? Você sabe fazer isso? A Organização Mundial de Saúde vem nos informar que no atual momento a depressão tem se revelado uma das doenças mais incapacitantes do mundo. E o porquê disso acontecer? É uma condição clínica que drena a vitalidade do paciente. Então, estamos aqui hoje para orientar em alguns passos que de repente pode auxiliar familiares de pessoas depressivas, amigos de pessoas depressivas, a estarem fornecendo algum tipo de ajuda. Então, um dos critérios muito importante para que se possa fornecer a devida ajuda ao paciente depressivo, ao amigo depressivo, ao familiar depressivo, é incentivá-lo a buscar ajuda profissional. Isto pode parecer algo muito claro, muito óbvio, mas conhecemos ainda uma grande população que vê a depressão como algo não tão sério, que vê a depressão como uma questão de banalidade. Então acabam, às vezes, por minimizar o sofrimento daquele que a tem. Então, por esse motivo, um dos primeiros pilares aqui é incentivar o paciente a buscar ajuda profissional, tanto psiquiátrica quanto psicoterapêutica. O porquê disto? Aí a gente entra num outro critério. Pelo fato da depressão ser uma condição clínica e não uma situação momentânea, ela não passará como passaria a tristeza. Ela não passará apenas com entretenimento. Então, o segundo ponto forte que temos que levar em consideração aqui é que devemos entender que o fato da depressão ser uma condição clínica, por mais que eu queira, por mais que qualquer outra pessoa queira, eu digo eu como pessoa e não eu como profissional. Eu como profissional eu posso orientar, eu posso ajudar. Mas eu digo o seguinte, estou falando eu como um todo. Então, por mais que as pessoas queiram, por mais que tenham boa vontade de ajudar um paciente, se não tiverem critérios clínicos científicos, elas não conseguirão levar a pessoa à cura. Então é necessário entender essa questão. A depressão, ela não se desvanecerá apenas com entretenimento, porque não se trata apenas de um quadro de tristeza, mas sim de uma condição clínica que necessita de um olhar mais científico, que necessita de um tratamento apropriado. Então, este é um pilar. Um outro pilar importante é buscar informações a respeito da depressão da pessoa propriamente dita. Porque é sabido, é conhecido cientificamente que a depressão ela se apresenta em diversos níveis. E a melhor forma de eu ajudar uma pessoa é procurar entender, é ouvi-la, é senti-la, é conversar, é buscar realmente entender os motivos da pessoa, a dor da pessoa, é as ações da pessoa. Em outras palavras, é ser empático. Porque aí sim, eu estarei em condições de ajudá-la dentro daquilo que ela realmente necessita. Porque, como dito aqui, existem diversos níveis de depressão. Então, se eu forneço um nível de ajuda diferente daquele que a pessoa necessita, eu não vou alcançar o êxito adequado, o êxito necessário. Então, por esse motivo, uma orientação é: seja empático, busque conhecer as necessidades da pessoa, os sentimentos dela, a forma de pensar dela, as ações dela, para só então você fornecer uma ajuda adequada. Ok? Então, depressão é algo sério. Depressão não é simplesmente comodismo. Então, é natural, às vezes, de alguns familiares, é natural, às vezes, de alguns amigos, virar para a pessoa e dizer: olha, saia desta cama, levante a cabeça, dê a volta por cima, sacode esta poeira, a coisa não é tão séria assim. E é necessário entender também que
isto daí não ajudará em nada, porque o paciente, naquela condição clínica, ele sabe o que ele precisa fazer. Mas como eu disse inicialmente, lá bem no comecinho do vídeo, ele perdeu vitalidade, porque a depressão, ela tem essa força de drenar a vitalidade do paciente. Então ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o que é adequado. O que ele não tem é forças para tal. Daí a gente volta também lá no início do vídeo. Busca por ajuda profissional. Porque por melhor que seja a sua intenção, você sozinho não dará conta de levar a pessoa à cura, de tirar a pessoa daquele quadro clínico em que ela se encontra no momento. Entender principalmente que a pessoa não escolheu estar naquela situação. Entender também, essencialmente, que a pessoa não precisa de um motivo para estar naquela situação. Então é próprio de alguns familiares e é próprio do próprio paciente dizer o seguinte: olha, mas ele tem tudo para ser feliz. Familiares e amigos geralmente vêm trazendo essa questão, vêm pontuando esta situação. Ele tem tudo para ser feliz, ela tem tudo para ser feliz. Não entendo o que está acontecendo. E então eu digo aqui neste momento: a depressão não depende de motivo para acontecer. A tristeza, sim. A depressão, não. Ela não depende de motivos. E o próprio paciente, às vezes, já se culpa muito pelo fato de compreender que existem pessoas num nível de vida, digamos, profissional, financeiro, social, muito aquém do dele e vivendo alegremente, vivendo aparentemente saudavelmente. Então ele próprio já se culpa pelo fato de conhecer que a situação dele é melhor do que a maioria dos demais e ele se encontra naquele quadro clínico. Então, cobranças não é ajuda, pontuar o que a pessoa tem de benéfico na vida, os bens, os relacionamentos e tudo, não é ajuda. Então, uma ajuda adequada é ser empático, ouvir a pessoa, tentar entender seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, para então fornecer a ajuda mais adequada. Depressão existe em diversos níveis e só ouvindo a pessoa adequadamente poderemos realmente fornecer o tipo de ajuda adequada para ela. Algo importante a ser tratado aqui também é o fato de que, como a depressão se apresenta em diversos níveis, ela pode ser algo leve, que a pessoa superará de uma forma mais suave. Ela pode ser algo mais profundo, que demorará um pouco mais. Então, a medicação não trará um resultado tão rápido, ou ela pode ser uma depressão super profunda, aonde deveremos ter um olhar ainda muito mais atento. E uma orientação para familiares, amigos e qualquer um que venha se interessar pela situação do paciente ou venha se interessar pelo assunto em si, é que se observar, se perceber uma piora no quadro do paciente, uma piora no humor, ou de repente uma manifestação de uma ideação suicida, de um plano suicida, redobre os cuidados. Comunique familiares, comunique amigos, aqueles de verdade, aqueles muito próximos, verdadeiramente quer ajudar. Comunique os profissionais que cuidem desta pessoa, mantenha um olhar mais atento, busque conversar mais com esse paciente, busque apoiá-lo, passe mensagens, faça uma visita, ligue. É esse suporte que pode fornecer muita ajuda para o paciente, sabendo que ele não está sozinho, mas que aquele que ele escolheu, ou aqueles que ele escolheu, ou que ela escolheu, para trilhar este caminho com ela ou com ele, estarão ali, fornecendo esse suporte, sem críticas e sem cobranças, mas funcionando como um amparo. E é isto. Abraço.